Olá pessoal, hoje é dia de Santo Afonso Maria de Ligório e esse trabalho no canal do Telegram fez com que eu me apaixonasse por ele. No mês de maio nós meditamos, como eu disse no Partindo Pão, até esqueci de rezar a oração do Espírito Santo, mas hoje não vou esquecer não, mas lá eu esqueci porque me empolguei falando de Santo Afonso. Lá no Telegram nós fizemos em maio, lemos alguns trechos do Glória de Maria, as Glórias de Maria, né? Todas as obras de Santo Afonso. No mês de junho, refletimos umas meditações de Santo Afonso sobre o Sagrado Coração de Jesus e agora, mês passado, julho, meditamos sobre o livro A Oração. Eu estou aqui com ele, né? E até vou pegar um trechinho de cada uma dessas obras porque esse trabalho fez me apaixonar por Santo Afonso. Eu não tinha lido, confesso para vocês que eu não tinha lido, apesar da minha história com ele ser antiga, né? Eu comecei essa questão da comunicação trabalhando numa igreja de Santo Afonso muito antiga lá na Tijuca do Rio de Janeiro, né? A paróquia de Santo Afonso, uma igreja muito antiga. Foi muito bom ter trabalhado lá, né? Eu cuidava lá da área do Facebook deles. E eu fui aprendendo então com o Santo Afonso, com os redentoristas lá, muita coisa. E depois, bom, mudei de cidade, mas retomei esse contato com Santo Afonso pelo Telegram. Né? Eu acredito que os santos retomam contato conosco, de alguma forma eles nos tocam, né? E de acordo com uma necessidade ou outra que nós passamos, eles vêm nos visitar e imprimem em nós a sua marca. É uma marca necessária para a nossa evolução espiritual, para o nosso caminho de santidade. Então os santos realmente nos escolhem. Santo Afonso também era advogado, como eu, né? E, claro, deixou tudo também como eu para cuidar só das coisas de Deus. E eu tenho muita admiração por ele. Agora eu tenho mais que admiração, eu sou muito apaixonada. Então, esse vídeo é para agradecer a presença de Santo Afonso aqui no canal Arca da Aliança. Esse vídeo é para dividir com vocês um trechinho de cada um desses tempos que passamos aqui, desde o início do ano e desde maio. E trazer para vocês, pontuar as que mais me tocaram, sendo que é impossível, né, eu consegui reunir todas, mas um trechinho de cada parte que mais me tocou nessas três obras dele que eu falei, as Glórias de Maria, né, o Sagrado Coração de Jesus e a Oração. Então, como nós vamos agora, esse mês, partir para o assunto oração, que é o preparo para a gente entrar no assunto família, e eu já expliquei isso aqui, que sem oração não existe combate, sem oração não existe salvação, como ensina Santo Afonso, vocês vão ver. Então, sem oração não existe família. A família precisa se reunir para rezar. A família precisa rezar antes até de se formar, né? Cada um dos noivos precisa ter uma vida de oração e eles em comunhão com Deus na oração. Eucaristia e oração, como falamos ontem na reflexão do Partindo Pão, são os sustentáculos da nossa caminhada de fé, dessa peregrinação terrestre. Então vamos começar pedindo ajuda ao Espírito Santo para que nós possamos absorver realmente todas as contribuições que Santo Afonso tem para nos dar nesse dia de hoje e oferecer em honra de Santo Afonso esse vídeo, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos começar com uma oração de Santo Afonso para pedir a humildade, porque é pela humildade que a gente consegue acatar as coisas de Deus, não é? Verbo encarnado, peço-vos pelos merecimentos de vossa santa humildade, que vos fez abraçar tantos desprezos e injúrias por nosso amor, livrai-me do orgulho e dai-me parte da vossa santa humildade. Como posso me lamentar de alguma ofensa, sobretudo depois de ter merecido tantas vezes o inferno? Meu Jesus, pelos méritos de tantos desprezos que sofrestes na vossa paixão, dai-me a graça de viver e morrer, humilhado nesta terra, como vos dignastes viver e morrer, humilhado por amor de mim. O vosso amor desejaria ser desprezado e abandonado por todos, mas sem vós nada posso fazer. Amo-vos, meu Deus,
amo-vos como o tudo de minha vida. Estou resolvido e espero, com a vossa graça, sofrer tudo por vós, ofensas, traições, perseguições, dores, solidão, abandono. Basta que não me abandoneis vós, o único bem de minha vida. Não deixeis que me afaste de vós. Dai-me o desejo de vos agradar, o entusiasmo no vosso amor, calma nos sofrimentos, paciência em todas as contrariedades. Tende piedade de mim. Não mereço, mas espero tudo de vós, pois me remistes com o vosso sangue. Tudo espero de vós, Maria, minha mãe e rainha, porque sois o refúgio dos pecadores. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É um marco de Santo Afonso e é por isso um canal dedicado a Maria, né? É um marco de Santo Afonso. Tudo que ele fala, ele se refere a Maria. No princípio, no fim ou no meio, né? Em todo o tempo, quando ele fala dela em glórias de Maria. É muito bonito conviver com Santo Afonso. Então já fica esse primeiro convite no início desse vídeo. Essa oração é do livro do professor Felipe Aquino, Orações de Todos os Tempos da Igreja. Ganhei de presente da minha mãe esses dias e abri de cara com quem? Com uma oração de Santo Afonso. Não foi essa não, foi uma outra que está ali também. Mas é ele, né? Sempre ele. Então, o que eu gostaria de começar? Eu gostaria de começar com a obra A Oração. Porque, como eu estou dizendo para vocês, é tão importante a gente rezar, e Santo Afonso bateu muito em cima dessa tecla, né? Nesse mês que se passou do preciosíssimo sangue de Cristo, porque eu me uno sim a Cristo na Eucaristia, mas a oração é um convite do Espírito Santo na minha alma, vai ensinar o Catecismo da Igreja Católica. Então, o que eu separei para nós nesse trecho do vídeo sobre a oração? Catecismo da Igreja Católica e Santo Afonso. Afinal de contas, é um bispo, sacerdote, doutor da Igreja, né? E óbvio também a gente não pode esquecer, nesse início desse vídeo, de rezar esse mês inteiro pelos sacerdotes, pela santificação dos sacerdotes, para que Deus envie sacerdotes conforme o coração do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Quando Santo Afonso fala da oração, ele escreve, é um livretinho, gente, dessa finura, tá? E ele diz assim: quem dera se eu pudesse dar um livro para cada fiel, para cada cristão, né, desse, porque essa é a minha obra mais útil. Porque ela nos ensina a não perder o contato com Deus em situação nenhuma. Então eu recomendo muito a leitura e já coloco a intenção da obra, segundo Santo Afonso. A intenção que tive em escrever essa obra não foi outra, senão a de bendizer a providência e a bondade de Deus e de socorrer os pecadores, a fim de não se entregarem ao desespero, julgando-se privados da graça, e também para afastar toda desculpa, quando vierem dizer que não tem força para resistir aos assaltos das paixões e do inferno, ou seja, minha carne é fraca, é mais forte que eu não consigo resistir. Não. Santo Afonso diz que a única coisa que faz com que você não resista à tentação é você não se dirigir a Deus e não pedir a Ele, né? Porque Ele é um Pai zeloso. Ele está pronto para nos atender, diz Santo Afonso. Eu estou pegando o livreto do final, tá? Ele fala isso no final do livro, então eu peguei o final para vocês verem as conclusões dele. Olha, mostrei que dentre os que se perdem, nenhum se perde por causa do pecado original de Adão. Inclusive tem um trecho em que ele diz: Adão se perdeu, pecou, porque não rezou, mas por própria culpa, pois que Deus a ninguém nega a graça da oração. Com ela, obtém-se de Deus o auxílio para vencer toda concupiscência e toda tentação. De resto, o meu principal intento foi insinuar a todos o uso deste poderosíssimo e necessário meio de oração, para que se aplique cada uma oração com grande diligência e fervor, desejando seriamente alcançar a vida eterna. São tantas as almas que perdem a graça divina e continuam a viver no pecado, e por fim se condenam, porque não rezam e não recorreram a Deus para obterem um auxílio. E o pior ainda não posso deixar de o repetir, que poucos pregadores e poucos confessores se esforçam por aconselhar a seus ouvintes ou penitentes o uso da oração, sem a qual é impossível observar os divinos preceitos e obter a perseverança na graça divina. Considerando a absoluta necessidade de rezar, que em tantos textos nos impõe a Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fiz introduzir nas nossas missões o uso
que já há muitos anos existe, de se fazer o sermão sobre a oração. Digo e repito, e repetirei sempre, enquanto tiver a vida, que toda a nossa salvação está na oração. Por isso, todos os escritores em seus livros, todos os oradores sagrados em suas prédicas, todos os confessores na administração do sacramento da penitência, nada deveriam inculcar com maior energia do que a obrigação de rezar sempre. Deveriam admoestar, exclamar continuamente e dizer: rezai, rezai e não deixais de rezar. Não deixeis de rezar, porque se não rezardes, será certa a vossa condenação. Assim deveriam fazer todos os pregadores e diretores, pois que, na teologia católica, nenhuma dúvida há desta verdade. Quem ora, obtém as graças e se salva, mas são pouquíssimos que assim praticam e por isso tão poucos se salvam. Meus irmãos, a porta poderia ser mais larga se nós rezássemos. Quando Cristo diz que a porta é estreita, quem sabe ele não estava já pensando nessas palavras de Santo Afonso aqui. Muitos se perdem porque não pedem a graça da conversão. Muitos se perdem porque confiam na sua força. Bom, eu vou pegar uns trechinhos dele aqui, depois a gente vai para o catecismo, que eu acho conveniente. Ele diz assim, olha, bem no começo do livrinho, Santo Afonso nos ensina que, segundo São Tomás, a oração é necessária não para que Deus conheça as nossas necessidades, mas para que nós fiquemos conhecendo a necessidade que nós temos de recorrer a Deus, para receber oportunamente os socorros da salvação. Assim, reconhecemos Deus como o único autor de todos os bens, a fim de que, são palavras de São Tomás, nós conheçamos que necessitamos recorrer ao auxílio divino e reconheçamos que Ele é o autor de nossos bens. Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos, mas é preciso que a gente reconheça a nossa dependência de Deus em tudo e cada coisa. A nossa salvação parte da confiança, e a confiança me leva a rezar e buscar esse contato com Deus, é o que Santo Afonso nos ensina no passo a passo desse livro, que aqui eu não vou fazer com vocês, mas é a oração, é a conexão com Deus, é a resposta do Espírito que me visita primeiro. Eu vou ler no catecismo para vocês esse trecho. Me convida a rezar, me convida a me conectar com Deus. Aí, a partir dessa conexão, eu passo a superar as minhas fraquezas pela força de Deus. E daí eu confio, e daí eu persevero, e daí eu me salvo. Então, o que Santo Afonso fala que a oração é a nossa salvação, não está excluindo Deus, não. Mas o próprio Catecismo da Igreja Católica, eu anotei, fala em 307 parágrafos sobre a oração. Sobre Cristo, salvo engano, são 210. Nesse vídeo que eu fiz para vocês sobre quem é Jesus, eu falei disso. Prestem atenção na importância que a oração, eu recorrer, eu pedir sem cessar. E ele diz aqui, eu não sei se eu separei, mas eu acho que não, mas é um grave erro nas pessoas que dizem, eu não preciso pedir nada, eu só tenho a agradecer. Grave erro, casca de banana, não caiam nessa. Todos nós somos necessitados, somos mendigos da graça de Deus, devemos pedir da hora que acordamos até a hora que vamos dormir, tá? Então, vai dizer que em resumo outra coisa não somos senão pobres mendigos, que tanto temos quanto recebemos de Deus como esmola. Eu, porém, sou pobre mendigo, Salmo 40, 18. Santo Afonso diz que tanto temos quanto pedimos. Por isso a oração é que salva, tá? Ele vai dizer mais pra frente, Deus sabe como a oração é útil para conservar a humildade e para exercer a confiança. Por isso, permite que nos assaltem os inimigos, que para nós e nossas forças são invencíveis, para obtermos com a oração o auxílio para resistir. Deus permite a provação porque Ele está lá. Agora nós somos provados nisso. Onde está a nossa confiança? Este inimigo é tão terrível que, privando-nos nos combates de quase toda a luz, nos faz esquecer de meditações e bons propósitos, desprezar a verdade da fé e perder o temor dos castigos divinos. Olha a maquiagem, né? Não reza não. Reza não. Você combate, você vai ali dar uma fugidinha. Não. Oração. Essa tentação une-se à nossa natureza decaída. Ela é absorvida por nós facilmente. Muito mais fácil do que resistir, orar, fazer vigília, penitência. Não é? Muito mais fácil. Arrasta com toda a força aos prazeres sensuais. Quem não recorre a Deus está perdido. A única defesa contra a tentação, de São Gregório de Nissa, é a oração.
A oração é a guarda da pureza. E Santo Tomás vem nessas últimas reflexões que eu tenho feito, nesse outro livrinho que eu já mostrei para vocês num outro vídeo, nessas orações, nessas meditações, ele fala que, gente, o nosso ponto mais fraco são os pontos que dizem respeito a esses prazeres sensuais. É onde a gente, né, escorrega mais, porque em tese seria uma força divina que há ali, né, para a vida, para gerar vida, comunhão entre duas pessoas numa intimidade profunda, duas pessoas se tornarem uma só carne. Então é tanta benevolência que existe, né, nos prazeres e na convivência entre duas pessoas, que isso facilmente é usado pelo demônio. Aliás, o que é bom, eu já disse isso, mas eu repito, o que é bom, o diabo perverte. O que Deus fez bom, o diabo quer aquilo mesmo para perverter. Ele não quer o que é ruim. Ele não quer as coisinhas que ele faz. As coisinhas que ele faz, a ruindade é o resultado das ações do demônio. Mas na verdade, ele quer perverter o que é bom e não é criativo. Ele vai usar tudo que é de Deus para distorcer. Então é por isso que a gente precisa rezar. O dom do discernimento vem e nos visita. A gente tem que aprender a separar as coisas na vida da gente, não é? Ter cuidado para também não cair na tentação de ser escrupuloso, de, né, tudo é pecado, tudo, Deus não perdoa nada. Não, calma, né? Entra em oração, se coloque em oração, não dialogue com o demônio, dialogue com Deus. Aqui, 2 exemplos de diálogo com Deus. Nossa Senhora, São José. Exemplos de humildade e de obediência. Então, por isso que eu comecei com o coração da humildade. Eu só consigo escutar essas coisas quando eu tenho um coração humilde e sereno em Deus. Serenado em Deus. Não é que meu coração é sereno, mas ele é serenado em Cristo. Manso e humilde de coração. Então, saber viver é saber rezar, de Santo Afonso. E cita São Francisco de Assis quando dizia que sem oração nunca pode uma alma produzir bons frutos. Não tem, pois, desculpa os pecadores que alegam não ter força para resistir às tentações. Se vos faltam forças, adverte São Tiago, por que então não as pedis? Não tendes, porque não pedis. Tá? Na carta de Tiago 4:2. Não há dúvida, somos muito fracos para resistir aos assaltos dos inimigos, mas também é certo que Deus é fiel e não permite que sejamos tentados acima de nossas forças. Tá? Então é importante, meus irmãos, recorrer a Deus e saber que não dependemos de nós a nossa resistência, salvo a abertura do nosso livre-arbítrio para acolher os ensinamentos de Deus e o nosso esforço em resistir a todo e qualquer desânimo para rezar, para poder entrar nesse contato que é salvífico, que quer nos resgatar, que é um convite do Espírito para nós, porque Deus quem vem primeiro. Então, mais adiante, Santo Afonso diz que pela graça de Deus sou o que eu sou. Santo Agostinho diz, muitos sendo fracos não se fortificam porque se julgam fortes. Só os que se sentem fracos serão fortes. Fraqueza é a nossa natureza decaída. Só os que têm contato com essa realidade espiritual da alma humana, só esses conseguem ser fortes, porque só esses conseguem encontrar em Deus sua força. Não devemos desprezar os outros por terem caído. Eu estou pensando em alguns dos principais ensinamentos que eu tirei para a minha vida, tá? Não devemos desprezar os outros por terem caído, e nós não. Pelo contrário, quando vimos outros caírem, julguemos que somos piores de todos e digamos ao Senhor, se não me tivesses ajudado, Senhor, eu teria feito pior ainda. De outro modo, permitirá Deus, por causa de nosso orgulho, que cometamos pecados maiores ainda. Então não sejamos orgulhosos, sejamos humildes e dependentes do autor da graça, do autor da vida, do autor da santidade que nós buscamos tanto. É em Deus que encontramos, tá? Não é em nós. Então, mais adiante, ele cita São Filipe Neri, que passando pelas ruas de Roma exclamava, sou um desesperado. Aí um religioso, que ouviu essas palavras, perguntou-lhe, por que falava daquele modo? O santo respondeu, meu padre, eu desespero. Sim, mas de mim mesmo. Este deve ser o nosso modo de agir, de Santo Afonso. Se quisermos nos salvar, é necessário que tenhamos uma completa desconfiança de nós mesmos. São Filipe, desde o primeiro momento em que despertava pela manhã, dizia a Deus, Senhor, protegei-me hoje, senão eu vos trairei e venderei. São Filipe, que saía cantando que prefere o paraíso, eu prefiro o paraíso, eu prefiro o paraíso, preferiu o paraíso porque vivia uma vida de oração.
Vivia pedindo para Deus para não cair em tentação, para não trair nosso Senhor, para não ser um adúltero com Cristo. Deus vai dizer assim, Santo Afonso, Santo Afonso citando São João Crisóstomo, tá? O santo do dia de ontem. Anteontem, Deus só se irrita contra nós quando deixamos de rezar. Nós podemos rezar muitas vezes de uma forma até desesperada, mas não vamos irritar nosso Senhor, porque Ele sabe o nosso desespero. Por que às vezes nos falta fé porque somos fracos? Mas Ele está vendo que mesmo na nossa fraqueza estamos recorrendo. Mas quando a gente não recorre, meus irmãos, Ele fica triste, porque Ele está todo disponível. Tão disponível no sacrário, a gente vai ver nas meditações aqui do Sagrado Coração de Jesus. Dai-me resignação à vossa vontade. Como é possível que Deus não atenda uma oração dessa? Senhor, dai-me resignação. Eu não consigo entender nada do que me acontece, mas me dá resignação. Já pediu? Não desespere, peça. Se vós que sois maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, eu gostaria de terminar com um trechinho em que ele fala, eu acho que eu nem separei, mas eu gostaria de pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho para vocês. A parte em que ele fala a famosa frase aqui, olha. Tá? Quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. Então, quando ele vai falando da importância da oração, ele diz assim, olha, terminemos esse primeiro ponto concluindo de tudo que dissemos, que quem reza certamente se salva, e quem não reza certamente será condenado. Todos os bem-aventurados, exceto as crianças, salvaram-se pela oração. Todos os condenados se perderam, porque não rezaram. Se tivessem rezado, não se teriam perdido. E este é e será o maior desespero no inferno, o poder ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo a Deus as graças necessárias. E agora, esses miseráveis não têm mais tempo de rezar. Esse é o trechinho de Santo Afonso que eu queria pegar para vocês, que eu acho grave, eu acho de uma importância, e queria pegar, já começando então o nosso tema no dia de hoje, mês das vocações, né? A gente vai falar aí do matrimônio esse mês, vai falar da oração, as partes principais que eu também achei do Catecismo da Igreja Católica. Ele vai dizer que a oração é relação vive pessoal com o Deus vive verdadeiro. E se relacionar-me com Deus é que vai me configurando, tá? Então é preciso oração para eu me relacionar, vai nos ensinar o parágrafo 2558. No 2559 vai dizer, de onde falamos nós ao rezar? De onde nós falamos? Que lugar é esse que devemos nos colocar para rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria ou das profundas de um coração humilde e contrito? Primeiro passo na oração é um ato de adoração a Deus e logo após um ato de contrição. Santo Afonso fala no final desse livro, eu tenho que colocar meu coração abaixo da vontade de Deus, né? Eu tenho que reconhecer minhas fraquezas diante de Deus. Aí eu já comecei até a rezar. Já comecei a reconhecer meu nada. Então, o lugar onde eu rezo, o lugar da humildade. Eu tenho que encontrar esse ponto de humildade na minha vida, tornar disso um hábito em cada passo do meu dia a dia. Não é? Especialmente no julgar o outro, como diz Santo Afonso, não se julgue melhor que você não caiu, não. Se Deus não tivesse ouvido tua prece, você teria caído muito pior. A humildade é o fundamento da oração, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. Para começar, é o Espírito Santo que vem ao meu coração para daí sim eu recorrer a Deus. É o fundamento da oração. Está na carta de São Paulo aos Romanos 8:26. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Palavras de Santo Agostinho, Catecismo da Igreja Católica 2560. No 2562, é o coração que reza, se ele está longe de Deus. A expressão da oração é vã. O coração, símbolo da alma, né? Então, é o encontro da minha alma com Deus, que faz com que eu creia naquilo que eu não estou vendo, naquele que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu sei que ele está aqui, né? Então, é importante, né? Reconhecer que Deus veio ao mundo, veio nos salvar, né? Ele, desde sempre, nos colocou na caminhada para encontrar com Ele. E agora Ele quer o quê? Concluir isso. Concluir isso com a nossa perseverança. E a gente não vai ser perseverante se a gente não rezar, disse Santo Afonso. No 2563, ele, o coração, é o lugar da decisão. É o lugar da verdade, onde escolhemos a vida
ou a morte, é o lugar do encontro com Deus, da aliança. É no coração que eu faço minha aliança com Deus. Escolhe o caminho que eu sigo, tá? No 2564, a oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É a ação de Deus e do homem. Olha só, é uma ação conjunta. Você nunca reza sozinho. Por quê? Porque é Deus que vem, né? É uma relação da aliança entre Deus e o homem. É a ação de Deus e do homem. Ela brota do Espírito Santo e de nós. Olha aí, a dupla origem. Em união com a vontade humana do Filho de Deus, feito um homem. Por isso Cristo nos ensina a rezar. Nos ensinou a rezar até chegar ao Calvário. Rezou em todos os momentos da sua vida, se retirava para rezar. Tá aí o evangelho de hoje. Cristo, né, deixa aquele povo lá, né, que vai atrás dele, né, pelo pão, pelo maná, né, pelas coisas terrenas, e se retira para rezar o tempo inteiro, sobe ao monte para rezar. Então é importante saber que Cristo nos visita, visita o nosso coração e nos eleva até Deus, né? É através da união do Espírito, da Trindade Santa, a ação de Deus brota do Espírito em união com Jesus Cristo. 2565, a vida de oração consiste em estar habitualmente na presença de Deus e em comunhão com Ele. Suas dimensões são as do amor de Cristo. Então, meus irmãos, a oração tem uma dimensão eucarística. Prestem atenção. Por isso que eu falava no Patinho do Pão, que, né, nós nos sustentamos só através da Eucaristia e da oração. Por quê? Porque a oração me leva a uma verdadeira contrição dos meus pecados, das minhas dores, para eu poder permanecer unida a Deus. E unindo a Deus, eu tenho forças para alcançar as graças para mim e para os meus irmãos na oração. Ora, se eu estou em pecado mortal, minha oração é inválida? Não, não é inválida, mas ela precisa me levar ao confessionário. Para que daí eu possa ter eficácia para os outros, porque se eu não estou tendo para mim, como que eu vou alcançar a graça para os outros, entendem? Então é preciso que eu ordene também a minha vida espiritual. Eu preciso estar em estado de graça para interceder pelos outros. Eu preciso também aprender a oferecer meus sofrimentos. Meus sofrimentos eu também sei ser, né, um com Cristo na cruz, é que vai ensinar no final desse vídeo, tá? Então, à medida que Deus se revela e revela o homem a si mesmo, a oração aparece como um recíproco apelo, um evento de aliança. Então, meus irmãos, Deus se revela e revela o homem a si mesmo através da oração. Ele mostra, né, as minhas fraquezas, ele mostra onde eu preciso mais dele, ele mostra os meus pontos fracos, tá? 2567. E aí, eu pulo aqui mais pro trechinho que 2744, em que São João Crisóstomo nos diz: nada se compara em valor na oração. Ela toma possível o que é impossível, fácil o que é difícil. É impossível que caia em pecado o homem que reza. Santo Afonso, né? A gente já citou ele aqui, eu vou pular esse trechinho, mas só lembrando que Santo Afonso diz isso, né? Quem reza se salva e quem não reza certamente será condenado. O Catecismo da Igreja Católica cita Santo Afonso nesse trechinho do 2744 também. Lógico, um doutor da Igreja, tanto quanto São João Crisóstomo, né? E aí, do 2742, né, vai dizer que contra a nossa pesada lentidão e nossa preguiça, o combate da oração é o do amor humilde, confiante e perseverante. Olha aí, totalmente a ver com o que Santo Afonso fala no livro A Oração. Para terminar, a oração é um combate contra nós mesmos e contra as mentiras do tentador. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Foi exatamente por isso que, né, eu tive essa inspiração de pegar a oração antes de entrar nessa questão da vocação do matrimônio, antes de rezar pelas famílias, como o Papa, antes de falar das famílias, como o Papa tem pedido. A gente tem que aprender que a oração é onde eu ganho as batalhas, né? Na oração, na Eucaristia, na adoração, óbvio, mas é a oração que me prende a isso tudo, né? Porque tantas pessoas comungam friamente, porque tantas pessoas se colocam lá diante do sacrário, né, para adorar a Deus, ou diante do Santíssimo Sacramento exposto lá no altar, mas não conseguem encontrar, porque falta a prática da oração. Tá? Então vamos aos dois outros trechinhos das duas obras que foram importantes para nós lá no Telegram. E eu gostaria de começar com a questão em que ele fala de Maria, porque falar de Maria para Santo Afonso é praticamente colocar Maria em tudo que Santo Afonso nos ensina. Não é? Porque ele diz que Maria tem uma função primordial. Nesse livro A Oração ele diz também, ele fala de Maria,
que é através de Maria que nós ganhamos todas as graças, porque ela recebeu uma especial missão. Olha, não podemos chegar ao Pai senão pelo Filho, que é o medianeiro da justiça. Assim não podemos chegar ao Filho senão por Maria, que é a medianeira da graça e nos obtém por sua intercessão os bens que Jesus Cristo por nós mereceu. Maria recebeu uma dupla plenitude de graça. A primeira foi o Verbo, a segunda é a plenitude das graças, que por intermédio dessa divina mãe recebemos de Deus que recebemos. Por isso acrescenta Deus, depositou em Maria a plenitude de todo o bem, né? E ele está falando aqui, está citando São Bernardo. Portanto, se temos alguma esperança, alguma graça, alguma salvação, saibamos que nos vem por aquela que subiu inundada de delícias. Ele é o jardim de delícias, para por todos os lados trescalar perfumes, isto é, os dons de suas divinas graças. Por isso, tudo que temos de benefícios de Deus, nós o temos por intercessão de Maria. E aí eu quis pegar o quê? Os trechos do livrinho Glória de Maria, em que Santo Afonso une Maria à cruz de Cristo, como uma mártir mesmo. E a rainha dos mártires. Rainha dos mártires. Ele diz que sobre a duração de Maria, nessa reflexão das Glórias de Maria, diz que Jesus é chamado Rei das Dores e Rei dos Mártires, porque em sua vida mortal padeceu mais que todos os outros mártires. Assim também é Maria chamada com razão Rainha dos Mártires, visto ter suportado o maior martírio que se possa padecer depois das dores de seu filho. Mártir dos mártires é, por isso, o nome que lhe dá Ricardo de São Lourenço, e bem lhe pode aplicar o texto do profeta Isaías: ele te há de coroar com uma coroa de amargura. Está no 22:18 de Isaías. A coroa com a qual foi constituída a rainha dos mártires foi justamente sua dor tão acerba que excedeu a de todos os mártires reunidos. É fora de dúvida o real martírio de Maria, com assaz o provam Dionísio Cartucho, Pelbardo, Catarino e outros, pois conforme uma sentença incontestada, para ser mártir é suficiente sofrer uma dor capaz de dar a morte, ainda que em realidade se não venha a morrer. São João Evangelista, não é reverenciado como mártir, não tem embora morrido na caldeira de azeite fervendo, se não haja saído dela mais robustecido, como diz o breviário. Para a glória do martírio, segundo São Tomás, basta que uma pessoa leve obediência ao ponto de oferecer-se à morte. Maria, no sentido abade Oger, foi mártir não pelas mãos dos algozes, mas sim pela acerba dor de sua alma. Se não lhe foi o corpo dilacerado pelos golpes do algoz, foi seu bendito coração transpassado pela paixão de seu filho, e essa dor foi suficiente para dar-lhe não uma, porém 1000 dores. Vemos por aí que Maria não só foi verdadeiramente mártir, mas que seu martírio excedeu a todos os outros por sua duração, pois que foi sua vida, senão um longo e lento martírio, o que nos prova que a dor e o sofrimento estão para uma grande santidade e não para o pecado, porque Maria é concebida sem pecado, inatingível ao mal. Cristo, o Santo dos Santos, Deus, Rei do Universo, e Maria, sua Mãe Santíssima, muito sofreu. E São José, o maior de todos os santos depois de Maria, muito sofreu também. Então vejam bem, meus irmãos, que esse martírio de Maria nos ensina que recorrer a Maria também é, como diz São João Damasceno, né? Vós sois a esperança dos cristãos, né? Acolhei a súplica de um pecador que vos ama eternamente. Né? São João Damasceno também nos chama o tempo inteiro a dirigir nossas orações a Maria Santíssima. E dentro desse tema oração, o martírio de Maria é muito importante para entender que além dela ter sido cheia de graça, essa dupla graça, né, que Santo Afonso diz, né, ela também sofreu com o filho dela, foi unida à paixão de Cristo. E é por isso que é tão importante a oração do terço, é por isso que é tão importante o rosário, é por isso que o ofício da Imaculada Conceição, e eu digo isso em causa própria, o ofício da Imaculada Conceição é uma arma de combate das mais eficientes da Santa Igreja Católica. Eu desafio quem não reza o ofício todo dia não transformar a sua vida. A minha vida, a transformação da minha vida começou com essas duas armas. Óbvio que a Eucaristia, mas o Santo Terço e o ofício da Imaculada Conceição. Aí, logo depois, veio a Quaresma de São Miguel, minha consagração à Nossa Senhora das Graças. Digo, por experiência própria, rezar com Maria
Meditar nas dores de Maria também é muito importante na nossa vida. Quando Santo Afonso diz que Maria é a rainha dos mártires, ela diz que entre todos os martírios, o seu foi o mais longo e também o mais doloroso. Quem lhe poderá medir jamais a extensão? Ao considerar o sofrimento dessa mãe dolorosa, não sabia Jeremias a quem compará-lo, pois não exclama, a quem te compararei? Porque é grande como o mar o teu desfalecimento. Quem te remediou? Lamentações 2,13. Ó Virgem bendita, como a amargura do mar excede todas as amarguras, assim tua dor excede todas as outras dores. Dessa forma explicava o de São Vítor. Na opinião de Eádmero, a dor de Maria era suficiente para causar-lhe a morte a cada instante, se Deus não lhe tivesse conservado a vida por um singular milagre. E São Bernardino de Sena chega a dizer que a intensidade de seu sofrimento tão aniquiladora foi, que dividida por todos os homens, bastaria de fazê-los morrer todos repentinamente. Então, vai dizer aqui, olha, que os mártires sofrem consolados. Maria padeceu sem consolo. Eu quero pegar esse trecho para terminar, porque para mim, de toda a leitura que eu fiz no mês de maio, por isso que eu estou trazendo esse para nós, esse foi um dos mais fortes. Ele vai dizer, olha, há ainda uma circunstância a mostrar-nos como o martírio de Maria se deu incomparavelmente ao dos mártires todos. Não só ela sofreu dores indizíveis, como também a sofreu sem alívio algum na paixão de seu filho. Padeciam os mártires os tormentos a que os condenavam maus tiranos, porém, o amor de Jesus lhes tornava as dores amáveis e suaves. Aí eu quero pular esses exemplos que ele dá e diz assim, olha, quanto mais os santos mártires amavam, pois, a Jesus, menos sentiam os tormentos e a morte. Ele faz aqui uma memoração, né, que eu não vou pegar para não me alongar muito, mas ele faz uma memória de alguns martírios específicos, mas diz que eram consolados pelo amor que eles já tinham e por uma graça especial, né? Óbvio que eles receberam uma graça especial no martírio para poder dizer o que diziam, né? Ah, eu sou por amor a Deus, ah, esse sofrimento é pouco, né? Ah, me vira do outro lado que esse lado já está grelhado, essas coisas todas aí que a gente já conhece pela igreja. Eu quero focar em Maria. Vai dizer, bastava a lembrança dos sofrimentos de um Deus crucificado para consolá-lo. Podia, porém, nossa mãe dolorosa achar consolo no amor a seu filho e na lembrança de seus sofrimentos? Não. Justamente esse padecimento era todo o motivo de sua maior dor. Único e crudelíssimo algoz lhe foi tão somente o amor que consagrava o filho. Todo o martírio de Maria consistiu em vê-lo, amado e inocente, sofrer tanto e em compadecer-se de suas dores. Tanto mais acerbe sem alívio lhe era a dor, quanto mais o amava. Grande como o mar é a tua dor, e quem te curará? Lamentações 2,13. À Rainha dos Céus, aos outros mártires, o amor mitigou as penas e pensou as feridas. A vós, porém, quem suavizou jamais a grande aflição? Quem curou jamais as chagas dolorosíssimas do vosso coração? O Filho, que vos podia dar consolo, era a causa única do vosso penar, e o amor que lhe tinhas constituía todo o vosso martírio. Cada um, com o instrumento de seu martírio, representam-se os mártires, São Paulo com a espada, Santo André com a cruz, São Lourenço com a grelha. No entanto, Maria é representada com o filho morto nos braços. Só Jesus foi o instrumento de seu martírio por causa do amor que lhe consagrava. Ricardo de São Vítor reduz tudo isso à concisa sentença. Nos mártires, o amor era um consolo. Nos sofrimentos em Maria, pelo contrário, cresciam as penas e o martírio na proporção de seu amor. E Maria amava com amor perfeito, com amor imaculado. Tão grande devia ser a dor de Nossa Mãe Santíssima. Que triste os filhos que desprezam tão boa mãe. Uma mãe que sofreu tanto, que não se dirige a ela nas orações. É certo que quanto mais se ama uma pessoa, tanto mais se sente a pena de perdê-la. A morte de um irmão, de um amigo, aflige mais. A morte de um irmão, de um filho, aflige mais certamente que a de um amigo.
né? Então ele vai dizer, Cornélio, a lápide diz por isso, para medir a dor de Maria pela morte do filho, é preciso ponderar a grandeza do amor que lhe devotava. Mas quem poderá medi-lo? Era duplo o amor de Jesus no coração de Maria, observa o Beato Amadeu, um sobrenatural com que o amava como servo de Deus e o outro natural com que estremecia como filho. Esse duplo amor reuniu-se num só, imenso e incalculável amor, a ponto de Guilherme de Paris ousar dizer: tanto era o amor da Santíssima Virgem Jesus, que uma pura criatura não seria capaz de amá-lo mais. Ora, conclui Ricardo de São Vítor, como o amor de Maria não comporta comparações, também não os comporta a sua dor. Imenso era o amor da Senhora a seu filho e também incalculável. Deveria ser só pena ao perdê-lo, observa São Alberto Magno. Imaginemos que a Mãe de Deus, junto ao filho moribundo na cruz, nos dirige as palavras de Jeremias: ó vós todos que passais pelo caminho, atendei e vede se há dor semelhante à minha dor. Lamentações 1:12. Ó vós que viveis na terra e não vos compadeceis de mim, parai um pouco a contemplar-me neste momento em que estou vendo morrer meu filho diletíssimo. Vede em seguida se entre todos os aflitos e atormentados há dor semelhante à minha dor. Não há, nem pode haver mais amarga tortura do que a vossa, diz o ofício das dores de Maria, pois nunca houve no mundo filho mais amável que o vosso. Então, né, eu quero terminar esse trechinho para não me alongar muito e dizer que Santo Afonso ele eleva sempre o patamar da nossa fé para uma outra escala, né? Eu separei esse trecho tão forte para nós porque Santo Afonso nos ensina a amar a Deus com uma ternura e uma gratidão. Eu digo assim que isso se tornou muito agudo dentro do meu coração. Ler Santo Afonso torna meu amor muito agudo. Vai dizer assim, para terminar esse trechinho, pode-se até dizer, com Simeão de Cássia, que o único consolo de Maria, no meio da acerbíssima dor pela paixão de Jesus, era pensar no mundo resgatado e ver reconciliado com Deus os homens inimizados outrora contra ele. Então Maria estava ali, né, ajudando a resgatar a humanidade com os sofrimentos dela. Não era ela deusa, não era o sangue dela, apesar do sangue ser fisicamente só o dela, né? Foi com o sangue dela que o corpo de Cristo foi formado, mas ela é corredentora por isso, porque o martírio dela é muito pesado, porque ela é um ser perfeito, é um ser em plenitude de graça. A vontade de Maria é perfeitamente conforme a vontade de Deus, por isso ela é medianeira, porque o que ela pede está conforme a vontade de Deus. Agora vejam a meditação de Santo Afonso. Veja como nós crescemos com Santo Afonso. Para terminar, é óbvio, deixei para o final o Sacratíssimo Coração de Jesus na Eucaristia, na Santa Missa, porque hoje é um domingo, comemoramos Santo Afonso, dia 1º de agosto, caiu num domingo esse ano, ano de São José, ano da família, em que pegamos a oração, falamos da importância de nos unirmos a Deus para a nossa salvação na oração, falamos da importância, né, da intercessão de Maria, de tudo que Maria passou por nós. E agora, vamos falar da importância da Santa Missa. Domingo, dia de Santa Missa, né? Dia em que nós nos encontramos com a hóstia sagrada, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. O Evangelho de hoje diz, Jesus diz, né? Sou eu o pão. Quem vem a mim não terá mais fome, será saciado. Eu sou o pão da vida. Eu sou o grande Javé, o grande Deus eu sou, é nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso, mais uma vez, nos surpreende. E esses escritos, né, eu até anotei aqui, para não voltar lá para o início, que eu estou no tablet. Esses escritos são do padre Santomer. Ele é redentorista, né, como Santo Afonso, fundador dos redentoristas, né, Congregação do Santíssimo Redentor. Essa é a congregação fundada por Santo Afonso. Salvo engano, ela é fundada... Não, acho que eu estou confundindo. Não, deixa pra lá, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver, mas esse padre reuniu todos os escritos de Santo Afonso sobre o Sagrado Coração, e aqui tem outras, tem para meditação para a primeira sexta-feira do mês. Eu posso ir pegando lá no Telegram com vocês mais trechos, porque foi muito importante no mês de junho. Então vamos, para terminar, vamos falar desse 23º dia e do 24º, e vamos terminar com a oração do 24º, tá bom? Vai dizer: Santo Afonso,
A ação mais santa, mais sublime que existe é a Santa Missa. Deus mesmo não pode fazer que haja ação mais santa do que esta. Todos os sacrifícios da antiga lei não foram senão sombra e figura dela. Santo Agostinho nos faz notar que o sacrifício da missa não é menos eficaz hoje diante de Deus que a oblação que Jesus fez de si na cruz, quando o sangue e a água correram da chaga do seu coração. E por quê? É que a Santa Missa é o sacrifício do corpo e sangue do Filho de Deus e, por conseguinte, sacrifício perfeito, supremo, infinito. Sim, a instituição do augusto sacrifício da Lei Nova é a maior, a mais espantosa de todas as maravilhas inventadas pelo amor do coração de Jesus. E que faz na missa esse coração divino? Primeiro, oferece a seu Pai adorações dignas dele. Todas as honras que têm dado a Deus os anjos por suas homenagens e os homens por suas virtudes, suas austeridades, seus martírios, suas santas obras, não puderam dar-lhe tanta glória como uma só missa. Porque todas as honras que provêm das criaturas são honras finitas, ao passo que a honra que resulta para Deus do sacrifício de nossos altares, sendo-lhe tributada pelo coração de um Deus, é infinita. É então a obra mais santa, mais divina e mais agradável a Deus. Incapazes somos de agradecer a Deus como Ele merece os inúmeros benefícios a nós prodigalizados, mas consolemo-nos. O coração de Jesus na missa lhe dá por nós dignas ações de graças. Meus irmãos, aqui um ensinamento profundíssimo de Santo Afonso. Nós sabemos que toda oração termina por nosso Senhor Jesus Cristo, a unidade do Espírito Santo. Nós sabemos que não somos salvos pelos próprios méritos, que precisamos recorrer pela oração à graça de Cristo. Mas aqui ele diz uma coisa mais importante, que na missa oferecemos o sacrifício através do coração de Cristo para que suba a Deus. Pelas mãos de Maria recebo a Eucaristia e ofereço a Deus a minha oferta através de Cristo. Do Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor. Não é à toa que os milagres eucarísticos revelam que é o coração de Cristo que está na hóstia. Um pedaço do miocárdio, peguem aí o milagre de Lanciano. Então esse ensinamento para mim em junho ficou muito, muito forte. Eu não faço Eucaristia sem me colocar diante do Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor, para que Deus não olhe o meu coração. E o meu coração pode estar até com uma falha grave ali que eu não estou reconhecendo. Mas que eu peça que venha pelo coração de Cristo. Isso não quer dizer que eu afasto a minha confissão. Não, calma. Né? Isso quer dizer que eu estou colocando um escudo, né, entre mim e a justiça divina, que é o coração de Cristo. Aliás, ele sofreu a justiça divina por mim. Foi ele que tomou minhas dores do meu pecado. Foi ele que me salvou. Então, olha a inteligência de Santo Afonso. O coração de Jesus lhe dá as dignas ações de graças, não o meu coração da carne, é o coração de Cristo que dá por mim. Este divino sacrifício de Santo Irineu foi instituído precisamente a fim de podermos pagar a Deus a dívida do nosso reconhecimento. Este divino coração na missa aplaca também a ira de Deus, olha aí, ó. Desgraçados de nós se não tivéssemos este grande sacrifício para impedir que a divina justiça nos inflige os castigos que nossos pecados merecem. Porque o sacrifício das vidas de todos os homens, de todos os anjos, não poderia satisfazer dignamente a justiça de Deus por uma só falta cometida por uma criatura contra o seu Criador. Só o coração de Jesus pôde satisfazer por nossos pecados. Está em João 2,2. Cada vez que se celebra a missa, ele oferece a seu Pai, seus merecimentos infinitos. E então o Senhor é levado a conceder aos pecadores a luz e a força necessárias para se arrependerem, e daí o perdão de seus pecados. Durante a missa, podemos enfim obter para nós e para os outros todos os favores que desejamos. Sem dúvida, somos indignos de receber graças, mas o coração de Jesus as merece por nós. Gente, olha quanta inteligência. É o coração de Jesus acima de tudo. Porque a pobre pecadora aqui não merece nem se aproximar da Eucaristia, mesmo em estado de graça. É uma divindade. Gente, é a divindade de Deus. Não, o ser humano está muito abaixo disso, mesmo em estado de graça. Mesmo que seja um santo, um anjo. É por isso que o sacrifício de Cristo
lá na Eucaristia, o coração de Jesus, ele é uma redenção maior do que tudo, porque ele que deu a vida a tudo. Todas as coisas foram criadas por Cristo. Por isso é um santo doutor da igreja. Agora vejam, se a gente continua a comungar da mesma forma depois de ler Santo Afonso, não é? Durante a missa podemos, enfim, obter para nós e para os outros. É importante essa dimensão, meus irmãos. Não deixar de aproveitar para os outros também. Dividir o alimento, entre aspas, né? A espiritualidade que eu recebi ali. Então, se soubesse que quando orais ao Senhor, a Mãe de Deus e todo o paraíso se une a vós para apoiar vossa súplica, com que confiança a não apresentaríeis? Pois bem, quando assistis à missa para pedir a Deus alguma graça, o Sagrado Coração de Jesus, cujas orações valem infinitamente mais que as do paraíso inteiro, ora por vós e oferece em vosso favor os merecimentos de sua paixão. É por isso que Cristo deixou o corpo, sangue, alma e divindade na Santa Ceia, para que nós tivéssemos a possibilidade de sermos salvos, para irmos a Deus através dele. A ponte entre Deus e os homens, numa palavra, a missa segundo a expressão do profeta Zacarias, o que há de mais excelente e belo, Zacarias 9,17. Na igreja, a missa é o que há de mais excelente e belo na igreja. Ela é que nos dá a Santa Eucaristia, fim e consumação de todos os outros sacramentos. Ela que nos dá o coração de Jesus, ela o epílogo de todo o amor divino e de todos os benefícios de que Deus cumulou os homens. Eu vou para o dia 24 porque, olha, vocês estão vendo como eu estou apaixonada por Santo Afonso, né? Eu quero que vocês se apaixonem por ele, eu quero que vocês leiam Santo Afonso, porque eu tenho certeza que, como eu, a fé de vocês não vai ser mais a mesma. Vai ser elevada demais, tá? É isso que os santos doutores fazem com a gente. Elevam a nossa vida, elevam a nossa espiritualidade, elevam a nossa forma de viver o cristianismo. Eu gostaria de encerrar esse vídeo, né? Vai ultrapassar um pouquinho 1 hora, mas eu acho que é pro bem de todos nós, né? Com o 24º dia, ele vai dizer, Santo Afonso: aproximemo-nos do altar, aí acharemos o coração de Jesus, desejoso de nos unir a seu apostolado. O grande apostolado do coração de Jesus se exerceu sobre a cruz. A oferenda que ele fez então a seu Pai, de seu corpo, sangue, de sua vida e seus merecimentos, teve por efeito a salvação do mundo e o cumprimento da obra tão necessária da redenção. Não julguemos, entretanto, que este apostolado de redenção tenha terminado no Calvário. O coração de Jesus o exerce continuamente sobre os nossos altares, por meio da missa. Ora, ele não vai estar conosco todos os dias até o fim dos tempos? Olha aí, o pão vivo que desceu do céu. Para bem compreendê-lo, é necessário recordar que o sacrifício do altar é o mesmo que foi oferecido na cruz, com esta diferença que na cruz o sangue de Cristo foi derramado realmente, ao passo que no altar o é só misticamente. Se estivesseis no Calvário no momento da morte do vosso Salvador, com que devoção e enternecimento a alma fiel teríeis assistido a esse grande sacrifício? Pois bem, reanimai vossa fé e pensai que o que se fez então para a salvação das almas se faz ainda agora na missa. Gente, vocês têm noção do que é a missa? É o Calvário. É o Calvário. É um sofrimento incruento, sem as dores, né? As dores físicas de Cristo, mas é um sacrifício do Calvário idêntico, com o mesmo efeito, com a mesma eficácia salvífica, fundando a igreja em nós, nos unindo. Esposo que sai do lado, sangue, a lança que abre o lado de Cristo, nasce a igreja. O meu casamento da minha alma com Cristo se dá no altar, recebendo a Santíssima Eucaristia, né? O sangue, né? O corpo e o sangue de Cristo. Então, reanimai vossa fé. Você faz a mesma coisa na missa, mas eis aqui grande motivo de consolação para vós, este apostolado redentor, podeis exercê-lo com Cristo, porquanto devemos notar que o augusto sacrifício não é oferecido somente pelo sacerdote, mas ainda pelos fiéis, como claramente ensinou São Pedro e São João, o primeiro na sua epístola e o segundo no Apocalipse. Cada vez, portanto, que tendes a felicidade de vos achar presente a imolação do Cordeiro Divino,
Concorreis com ele na redenção do mundo. Sua ocupação de cada instante seja a nossa ocupação de cada instante. Doeu pelos pecadores, pela conversão do fulano, beltrano, ciclano. Sofreu pelas almas do purgatório, pelos agonizantes, pelos que estão nos hospitais, nos últimos momentos para que se convertam. Meus irmãos, a gente tem a chance divina de resgatar com Cristo as almas nos sacrifícios. Deve ser a nossa ocupação a cada instante, porque é de Cristo. Quantas missas estão sendo realizadas enquanto eu gravo esse vídeo? Acordemos para a nossa fé. A nossa fé é fé de resgate, é a fé da ação, é a fé de obras. A obra é que creiais, diz o Evangelho de hoje. Mas eu creio fazendo as mesmas obras que Cristo fez, ou seja, resgatando as almas que estão à minha volta e as que não estão pela oração. Eu tenho que botar a minha fé em serviço. Eu vim para servir. Para este fim, quando ouvirdes a missa, ele se ofereceria sobre o Calvário e ainda se oferece cada dia em nossos altares para expiar todos os pecados que se cometem continuamente na terra, porque só ele pode satisfazer a justiça divina. Pois bem, durante a missa, oferecei ao Pai Eterno o Sagrado Coração. Olha aí de novo. Oferece a Deus quem? O seu? Não, oferece o seu através do Sagrado Coração de Cristo. Oferece a Deus o Sagrado Coração com todos os seus merecimentos. E assim dareis a Deus satisfação completa por todos os pecados dos homens. Gente, que instrumento que a gente tem de salvação na nossa mão e a gente às vezes se esquece. Ou a gente não conhece a nossa fé. Eu queria tanto que vocês ouvissem, tomara que vocês estejam chegando até o final desse vídeo comigo, tá? Porque é muito importante isso. Olha, fareis o que pode mais eficazmente aplacar a ira de Deus contra os pecadores e abater as forças do inferno. A coisa que granjeia as graças mais abundantes para os homens na terra e os maiores alívios para as almas do purgatório. Hoje, gente, não existe obra maior que a Santa Missa. Enfim, executareis a obra de que depende a salvação do mundo inteiro. É pela missa que todos são salvos. Aqueles, repetindo o que diz o Concílio Vaticano II, aqueles que não têm o conhecimento, aqueles que não receberam o Evangelho, aqueles que só Deus conhece no profundo da alma, que podem ser salvos, serão salvos pela Santa Missa, pela oração da Santa Igreja Católica, porque ela é o único lugar de salvação. É o único lugar em que isso acontece. Por uma missa ouvida desta maneira, satisfareis a justiça divina por vossas faltas, de modo muito melhor que por outras obras expiatórias qualquer que sejam. Jejum, oração, esmola. É importante, fortifica, mas essa é a maior obra, é a Santa Missa, oferecida dessa forma. Bem que a missa seja de valor infinito, é contudo verdade que Deus não a aceita, senão de maneira finita, segundo as disposições daquele que assiste a ela, ou seja, eu sou finito. Então, que se ofereça através de mim, ofereça de maneira finita e não infinita. Essas disposições são como que o vaso que cada um leva para receber os dons de Deus, e que o Senhor enche sempre. Quanto maior é o vaso, tanto maior é a abundância das graças que se obtém. Esta é a razão pela qual é útil ouvir muitas missas. O célebre duque Afonso de Albuquerque, atravessando os mares, viu um dia seu navio despedaçar-se contra os escolhos. Por perdido já se considerava o grande homem, quando, percebendo o menino que chorava, toma em seus braços, elevando para o céu, exclama: se não mereço ser ouvido, ouvi ao menos os choros deste menino inocente e salvai-nos. No mesmo instante a tempestade se acalma e o perigo desaparece. Tenhamos a peito operar nossa salvação, contribuir para a do próximo e aproveitemos deste exemplo. Nós temos ofendido a Deus, merecemos ser condenados à morte eterna. A justiça divina quer ser satisfeita. Que havemos de fazer? Desesperar? Oh, não! Vamos prostrar-nos diante do trono da graça, isto é, ao pé do altar, onde o sacerdote eterno se sacrifica e ora por nós. Oferecemos a Deus o coração amabilíssimo de Jesus, que é seu Filho. Oh, com quanto interesse e eficácia este divino coração pleiteará a nossa causa. Este meio de salvação nos é aconselhado por Santo Anselmo. Ele diz que Jesus, mesmo urgido pelo desejo que tem de não nos ver abandonados à nossa ruína e perdição, dirige-se da seguinte maneira a quem está culpado para com Deus: pecador, tranquiliza-te. Se tuas iniquidades te tornarem escravo do inferno, oferece-me a meu Pai. Por este meio escaparás à morte
e serás salvo. Pode-se, acrescenta o santo doutor, pode-se imaginar maior misericórdia que a do Filho de Deus dizendo ao homem: eis-me aqui, resgata-me. Então, meus irmãos, vocês podem ter certeza, Cristo age através de nós na Santa Missa, porque nós completamos a nossa carne, o que falta, entre aspas, né? No sacrifício de Cristo na cruz, e essa falta é o seguinte: Deus quer que nós prolonguemos a salvação na terra e de evangelizar. Sacrificai também comigo no altar a sua vida, tá? Então, olhem o ensinamento que Santo Afonso nos dá. Olhem a profundidade da reflexão desse homem. Veja se não é um convite para toda a igreja. Eu gostaria de terminar, não é, com a oração que ele nos deixa nesse dia, que eu achei muito bonita, pedindo a Santo Afonso desde já que eleve sim os nossos afetos a Deus, que desprenda os nossos afetos da terra, né, que possamos ver tudo como que por um filtro, onde Jesus está e eu amo o outro através de Jesus, né, eu consigo chegar a Jesus pelas mãos de sua mãe amantíssima, que morreu com ele na cruz. Tenho certeza que qualquer mãe se sentiria morta com o filho numa cruz, né? Para uma mãe, o que mais importa é a vida do filho, né? Ela faz tudo, dá a vida. Maria estaria naquela cruz se ela pudesse, no lugar do seu filho. Então ela sim, ela padeceu junto com Cristo, ela sofreu o martírio. Então que Santo Afonso nos ajude, né? A amar Maria melhor, não é? Ser agradecida a São José por ter protegido essa família e ter permitido que todo esse projeto de Deus tivesse a sua consecução pela humildade, pela obediência. Que Santo Afonso nos ensine essas duas virtudes. Ele que era humilde e obediente, né? Que através de toda essa dinâmica da nossa salvação, nós podemos chegar a amar a Deus na eternidade, com Santo Afonso, né? Através de nosso Senhor Jesus Cristo e da contemplação da Santa Missa, que a missa foi feita para rezar, para contemplar, para comungar. Missa é Eucaristia, que é ação de graças. Tenhamos o coração grato com Santo Afonso e pela vida de Santo Afonso, tá bom? Vamos terminar então com essa oração. Pai Celeste, eu miserável pecador, digno do inferno, nada tenho para vos oferecer em expiação de meus pecados, mas ofereço-vos o coração inocente de vosso Filho, que se mola sobre nossos altares, e por seus merecimentos vos peço misericórdia. Se eu não tivesse este divino coração para vos oferecer, estaria perdido, não haveria mais esperança para mim. Mas vós me destes para que eu possa esperar minha salvação por seus merecimentos. Senhor, minha ingratidão tem sido enorme, mas vossa misericórdia é maior ainda. E que maior misericórdia podia eu esperar de vós do que a que me haveis feito, dando o vosso próprio Filho como vítima digna de vos ser oferecida em expiação de meus pecados. Pelo amor então de Jesus Cristo, perdoai minhas iniquidades, concedei-me a santa perseverança. Ah, meu Deus, se vos ofendesse, ainda depois de me haver desesperado com tanta paciência, depois de me haveres perdoado com tanto amor, não mereceria que o inferno fosse criado de propósito para mim? Por piedade, meu Pai, não me abandoneis. Tremo em pensar nas infidelidades de que me fiz culpado contra vós. Quantas vezes voltei-vos minhas costas depois de haver prometido vos amar? Ó meu Criador, não permitais que eu tenha desgraça de me ver de novo, privado de vossa graça. Ó não, dir-vos-ei com Santo Inácio, o santo de ontem, né? Santo Inácio, não permitais que eu me separe de vós, não permitais que eu me separe de vós. Repito e quero repetir essa súplica até o derradeiro suspiro de minha vida. Não permitais que eu me separe de vós. Meu Jesus, ó caro amor de minha alma, prendei-me a vosso divino coração pelas cadeias do vosso amor. Eu vos amo e quero vos amar eternamente. Não permitais que eu me separe de vós. O conquistador dos corações, reinai sobre os corações dos homens. Santo Afonso Maria de Ligório, obrigado por sua presença entre nós nesse canal. Obrigada por nos visitar com suas obras, com seus ensinamentos. Obrigada, Senhor Deus, pela presença de Santo Afonso entre nós no dia de hoje, em todos os dias da nossa caminhada terrestre. Que os seus ensinamentos nunca nos abandonem e que ele, se um dia estivermos perdidos, venha com seus ensinamentos também nos resgatar. Pelas mãos de Maria,
tudo através de Maria e com Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos redime. Fiquem com Deus e Santo Afonso, rogai a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.